Olá pessoal, Éder Leal aqui, o Trader Sério. Então vamos para mais um vídeo no meu diário de trade, onde eu mostro diariamente as minhas operações de day trade, sempre falando qual foi o motivo da minha leitura, mostrando um pouquinho como é que eu faço a minha leitura. Depois eu mostro meu relatório de performance atualizado e por último eu deixo as operações de forma acelerada para vocês acompanharem. Então vamos para o dia 15 de abril de 2025, hoje terça-feira. Vamos lá, tá? Hoje foi o dia de stop, tá? Stop loss, hoje eu tive um stop completo, stop cheio. E é complicado, mas acontece, né, gente? Como eu sempre falo, não existe um operacional que seja perfeito, que nunca falhe, né, que nunca dê loss, e o loss faz parte da estatística. A gente tem que ter no nosso operacional, a gente tem que saber qual que é a nossa taxa de acerto, então a gente sabe que algumas vezes a gente vai errar, né, a operação vai dar errado, e outras vezes a gente também vai errar. Hoje aconteceu as duas coisas, vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. O dia começou dentro de uma região de equilíbrio. Então eu tinha essas regiões aqui de referência. Essa linha amarela aqui que eu já tinha mostrado no vídeo de ontem é um ponto de resistência importante de dias anteriores, mas eu estava considerando que o ponto mais alto desse equilíbrio seria a máxima do dia anterior. Então eu estava procurando vender caso o preço fosse até a máxima do dia anterior e me deixasse um sinal. Chegou próximo, tá? Na barra número 3. Esse sinal aqui eu não gostei porque ele nem chegou a passar aqui, somente na barra número 2, mas a 3 nem passou dessa linha amarela e já deu esse sinal. Então eu não achei interessante para vender, até porque poderia depois da barra número 3 vir uma barra número 4 e vir testar aqui, e provavelmente eu teria que deixar meu stop muito próximo disso, tá, para poder valer a pena. E como o range aqui já estava pequeno, né, se eu considerar a máxima do dia anterior e a mínima da 1, os 50% seria aqui, basicamente, onde estava a barra número 3, ou seja, não tinha um gatilho de venda para mim aqui na barra número 3. Não fiz ela, vi toda essa queda aqui, da barra número 3 até a barra número 12, e eu fiquei vendo o seguinte, ó, os compradores hoje tinham aparecido na barra 1 e 2, depois uma tentativa da barra número 7 e uma tentativa na barra número 10. Porém, tudo isso foi frustrado dos compradores. E os vendedores estavam aqui com a pressão vendedora, estavam mandando no mercado durante esse período aqui da manhã, correto? E até que vem a barra número 12, rompendo essa região aqui. Vou desenhar aqui melhor para vocês verem. Nesse momento eu estava enxergando isso aqui no mercado como equilíbrio, e a barra número 12 seria um rompimento desequilibrando o preço finalmente no dia, tá? E eu acho que estava um desequilíbrio, na minha opinião, um desequilíbrio muito claro, um desequilíbrio forte. Provavelmente o mercado iria se deslocar mais abaixo antes de fazer uma correção, tá? Ele poderia vir até mesmo até a mínima do dia anterior. Eu acho que faria bastante sentido se ele acelerasse até a mínima do dia anterior. Porém, né, como acontece em alguns momentos, no caso do meu operacional, esse tipo de operação aí ele tem um pouco mais de 70% de taxa de acerto. Então, em um pouco menos de 30% das vezes, ele vai falhar e vai me dar stop. E foi o que aconteceu aqui. Eu saí antecipado na barra número 16, porque eu estava vendendo aqui com 9 contratos. Então, ó, era uma venda de 9 contratos. Na barra número 12. O meu stop era 500 pontos e meu alvo 255. Chegou a andar 70 pontos a meu favor, mas eu saí antecipado ali com 360 pontos contra. Tá? Por que eu saí antecipado? Veio a primeira barra, a barra número 13, aqui não é o suficiente para eu sair. A barra número 14 ainda não é o suficiente para eu sair, porque ele está tocando nas médias, e eu fiquei esperando mais uma barra para poder definir se eu ia sair antecipado ou não. Porém, a número 15, ela ficou com sombras e parecia, até porque estava em cima da média de 9, parecia que ali poderia ser um bom momento de aparecer os vendedores. Então eu ia tentar ver se ele fosse fazer uma nova mínima, e eu ia ver o comportamento aqui. Se ele falhasse na nova mínima, eu saía antecipado. Se ele fechasse positivo aqui abaixo, eu manteria até a tentativa do meu alvo. Mas como a número 16 aí fechou aí na máxima, né, acima da barra número 15, aí eu sou obrigado a sair e abandonar o trade. Não tomei o stop completo dessa operação, saí antecipado e provavelmente não iria fazer mais nada, tá? Aí veio a barra número 25, poderia ser um gatilho de venda, porém eu não fiz porque ele fechou uma barra positiva, com o mercado já equilibrando aqui um pouco mais micro, aqui em cima das médias,
não achei interessante de vender, porém poderia sim ser uma venda aqui na barra número 25. A 26 não era um gatilho de venda, não poderia vender aqui dentro do meu operacional, tá? Porque ele está numa região, eu já estou vendo esse equilíbrio aqui, e eu já estou numa região praticamente do meio, tá? Então aqui é onde eu falo que o mercado pode ficar transitando, subindo e descendo, tem uma região clara. E aí na barra número 33, aqui eu cometi um erro. E eu fiz uma venda com a mesma premissa anterior da barra número 12, tentando um desequilíbrio muito forte, ainda com a expectativa de que o mercado fosse correr e quem sabe fosse até a mínima do dia anterior, porém o mercado não estava ainda me dando essa configuração, tá? Depois que eu entrei, depois que eu comecei a analisar a operação, eu percebi que eu tinha me antecipado. Por que eu acho que eu entrei antecipado? Porque nesse momento o range do equilíbrio era isso aqui, ó. Poderia ser considerado aqui em cima, ou seria melhor ainda se eu considerasse só o dia de hoje. Então seria aqui algo em torno de 820 pontos. Eu vou mostrar para vocês aqui. Quem acompanha meus vídeos já deve ter visto eu fazer esse tipo de cálculo antes. Eu tenho um filtro onde eu considero o rompimento o que passa de 20% do range, tá? Então 20% seria, eu teria que ter aqui barra de 160 pontos. E se a gente for medir aqui a barra número 33, ele saiu do range apenas 91 pontos. Ou seja, dentro dos meus próprios filtros, eu não deveria ter aberto essa posição, não deveria ter arriscado essa operação. Fiz aqui o risco, então quando fechou a barra número 35, eu saí antecipado de novo, tá? Então 2 stops e encerrei o dia. Vamos lá em negociação, relatório de performance. Eu sempre mostro aqui, ó, na conta simuladora eu não tenho nada. E na conta 144, que é a que eu sempre mostro para vocês, eu encerrei o dia hoje, então negativo R$ 1.005. Eu tomei 2 stops, um de 365 pontos e um de 290 pontos. E aí o primeiro, o máximo que foi ao meu favor foi 70 pontos e o segundo 105. O segundo trade, ele até foi interessante porque ele rabiscou, né? Ele estava indo na barra número 34 contra, né? Indo em direção ao meu stop, voltou ao meu favor muito rapidamente e depois foi contra novamente. Ou seja, características muito parecidas de ter sido algo motivado por notícias. Não acompanhei o mercado agora, não tinham notícias relevantes pré-agendadas para esse horário, ou eu não vi no site de notícias que eu pesquisei antes de começar o pregão. Então, talvez tenha acontecido alguma notícia, alguma fala, alguma coisa que gerou essa volatilidade naquele momento, tá? Mas, ou pode ser apenas característica do mercado, que é um dia que agora, visualizando depois já de 44 barras do dia, eu consigo perceber que é um mercado equilibrado no geral do dia, tá? Então, hoje encerrei no loss e eu só quero mostrar para vocês mais o seguinte, ó, que para mostrar para vocês na prática aquilo que eu falei sobre gerenciamento aqui do operacional, tá? Sobre testes do operacional. Veja só, se eu pegar aqui desde o dia 31/3, tá? Eu estava 12 dias seguidos de ganho, mas eu vou considerar as 2 últimas semanas, que foram 2 últimas semanas sem fechar nenhum dia no loss, tá? 2 semanas direto. Então foram aí do dia 31 de março até o dia 15 de abril. Nesse período todo, eu fiz 11 operações nesse setup de rompimento. 11 operações. Dessas 11 operações, 2 eu levei loss. Foi as 2 de hoje. Sendo que a primeira foi ok, de acordo com a configuração mesmo, né? Foi de acordo com o que é o setup. E a segunda foi por um erro meu, mas eu vou deixar aqui no meu diário ainda, nas minhas estatísticas, porque também a gente comete erros e que fazem parte da estatística, beleza? Mas nos outros dias, eu tive 2 dias que eu saí antecipado e o resto foram dias de ganho, beleza? Então se eu pegar esses 11 dias, como eu falei para vocês, o operacional ele tem mais de 70% de acerto. Eu sei que esse recorte é pequeno, é apenas 10 dias, mas ele reflete um pouco sobre a característica desse operacional. Eu tive 2 dias, duas operações com loss e as outras todas com gain. Né? E somando tudo e tirando os dias que eu perdi, eu tenho nesse período aqui, do dia 31/3 ao 15/4, somente com esse tipo de setup, que eu fiz outros também, um saldo positivo de R$ 2.033. Então isso significa que o meu gerenciamento de risco e retorno está ok, né, para o longo prazo. Mesmo que num dia pareça que eu tenha perdido mais, mas no longo prazo a conta vai fechar positivo. Né? E eu tenho que confiar nisso e confiar principalmente na estatística do meu operacional. Tá? Beleza, pessoal? Me diz nos comentários como é que foi seu dia. Espero que tenha sido um bom dia de trade. Tá? Deixa essa curtida aí, acompanhe o canal, siga o canal caso você não é inscrito ainda.
E vou deixar agora as operações de hoje de forma acelerada para vocês acompanharem, beleza? Até o próximo vídeo.